Ele veio aqui. Não consigo entender, Albieri. Edna, eu fiz o clone. Novela O Clone, capítulo 126, segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante, muito mesmo, que você se inscreva e ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando dessa parte final da novela, que todo mundo já descobriu que o Léo existe. Qual personagem vocês mais gostam? E eu quero muito saber, então comente aqui de onde você assiste a novela, a cidade ou o estado de onde você assiste a novela. Vamos lá? Edna abre a porta e não acredita quando vê Léo. Ele diz que é ele, o Léo. E Edna fica mais chocada ainda. Na outra cena, Martioli não acredita no que Albieri fez e Albieri tenta se justificar e explicar boas razões para fazer mais clones. Mas Martioli fala que ele cometeu um pecado original e comeu fruto proibido e a humanidade que vai pagar. Na cena seguinte, Edna fala que não consegue acreditar e Léo fala que Albieri diz que ela estava com ciúmes dele e que estão dizendo que Leônidas é o pai dele. Edna fala que está confusa e não enxerga o Léo quando olha para ele. E Léo diz que tem gente que acha que ele é o Diogo ou o Lucas e pensa que Edna tem medo dele e não ficou feliz em vê-lo. Edna pensa que Albieri fez tudo isso e fala que era muito apegada a ele. Léo lembra dos momentos que viveu ali na casa. Depois pede um abraço para Edna. Edna o abraça e Léo sai pensativo pela rua. Na cena seguinte, Vete e Laurinda falam sobre as possibilidades de Leônidas ser o pai de Léo. Laurinda diz que Deusa não é falsa assim, que é estranho Léo ter a mancha que Lucas e o Diogo herdaram da mãe. E finaliza dizendo que só o Albieri pode explicar isso. Na cena seguinte, Deusa fala que o Albieri é um karma na vida dela. E Edivaldo fala que Albieri está armando com um amigo para roubarem o Léo da Deusa. Na cena seguinte, Leônidas fala para Tavinho que Léo é filho dele e que ele quer tomar as providências para assumir como pai dele. Tavinho fala que quer estudar uma maneira para eles fazerem isso e sai. Leônidas fica lembrando dos planos que fez para Diogo e Lucas. Na outra cena, Lobato e Carol falam sobre a pinta de Léo. Tavinho chega e fala que Leônidas pediu para ele resolver isso logo. E Lobato reclama que Leônidas pedia para ele, Lobato, mas agora ninguém mais confia nele mais para nada e que é difícil sair do fundo do poço com todos os empurrando para baixo e sai. Na recepção, ele toma um gole de bebida escondido. Na cena seguinte, Albieri chega em casa e Edna conta que Léo foi ali e que ela não entende. Albieri conta para Edna que fez um clone. Edna fica abismada e Albieri continua falando que tem medo de ser julgado e que ninguém entende a grandiosidade disso. Edna fala que seja o que for, ela estará do lado dele. Na cena seguinte, na festa de Radija, Zoraide pergunta para Said quem é um menino conversando com Amin. E Said fala que é o filho de um empresário. Amin fala com ele que vai se casar e vai dar muito ouro para a esposa. E ele diz que não vai dar ouro nenhum para a esposa dele. Samira e Radija falam sobre Samira não querer casar com o noivo dela e querer escolher o marido. Zoraide escuta e vai falar para Latifa que Samira é igualzinha a Jade. Mohamed fala para Said que os filhos já estão noivos. Nazir escuta e reclama que ninguém arruma noivo para ela.
Depois, Hannah ensina Noemi a dançar. E nesse momento a empregada entrega a carta para Hannah. Na cena seguinte, Jade fala para Sidiale que mandou a carta e que ninguém pode fazer Hadija virar as costas para ela. Depois conta do acordo que tem com Zen. E Sidiale fala que seria melhor ela se apaixonar por Zen. E fala que desde que eles viraram a sombra, ele tem medo de acontecer tudo de novo. E Jade diz que tem medo de despertar todo o sentimento que ela tem por Lucas. A cena vai para Léo pensando em Jade. A cena volta para a festa de Hadija e Zoraide pede um envelope para Hannah e vai entregar para Hadija. No quarto, ela diz que é de Jade. Mas Hadija fala que não quer ler e sai. Na outra cena, Xande chega em casa e Mel se desculpa pelo que fez. Mas Xande fala para Mel que ele foi despedido do emprego porque deixou o patrão na mão para ir buscá-la na praia. Mel entra em desespero e pede para ele deixá-la, mas Xande dá um sermão nela, falando que ele não pode continuar perdendo empregos por causa dela e que está cansado. Mel pede ajuda para ele e diz que só vai sair dessa se ele ajudar. Xande a abraça e fala que tem medo de perdê-la, mas que está no limite. Na cena seguinte, o Basílio conta para Dona Jura que Xande perdeu o emprego. Depois Odete chega no bar e conta para todos que Carla está grávida de um milionário. Em casa, ela manda Carla fazer repouso para não colocar em risco a fortuna delas. Na outra cena, Cecel chama o pai para ir na praia e implica com ele. Tavinho para falar com Beta e ao fundo tem uma câmera de TV. Nesse momento, Nando chega e Thelminha e Cecel brigam por ele estar faltando no trabalho. Amália chega e Cecel vai falar com ela toda apaixonada. Thelminha reconhece e diz que Cecel ficou doido. Na cena seguinte, a Edna pede para Anitta dar uma desculpa para Deusa e Ivete. Mas elas ficam furiosas e saem falando que não vai ficar por isso mesmo. Nesse momento, Escobar fala com a Alicinha no telefone sobre a procuração e depois pede para ela dizer que o ama. A Alicinha tenta disfarçar porque está com Miro do lado. Depois desliga e fala que era da boate. Depois conta para Miro que Ivete vai na boate hoje. Miro fala que vai dar tudo certo e que vai embora. E nesse momento a Alicinha o beija. Na outra cena, Léo chega em casa e fala que Edna nem o abraçou quando o viu e que ela parecia que estava vendo fantasma, mas Dona Mocinha fala que Albieri está colocando coisas na cabeça dela e o abraça. Na cena seguinte, Lidiane conta que Leônidas quer perfilhar o filho e Maísa fala que ela nem sabe como é esse rapaz e que nem deve ser parecido. Mas eles são muito sensíveis quando se trata do Diogo. Nesse momento, Dalva chega perguntando de Diogo e Maísa fala que ele não é o Diogo. Na cena seguinte, Lucas reclama com Tavinho da decisão de Leônidas. A cena vai para Zen acariciando o cabelo de Jade. E Jade fala sobre ser metade brasileira e metade muçulmana, mas Zen fala que ele é inteiro ocidental. Nesse momento, Zoraide chega e conta que a Hadija nem quis ler a carta dela. Já adianta desespero e chora com Zoraide. A cena vai para Hadija chorando. Depois, ela pede para sair de tirar os lenços de Jade dali, que não quer mais ver nada dela. Saide abraça e fala que eles vão cuidar dela. Na outra cena, Dona Jura chega na casa de Xande e cobra por ele ter perdido o emprego e que sabe que é culpa da Mel e pressiona ele para dizer o que houve. Xande tenta defender Mel e conta que ela passou mal, mas que prometeu não fazer mais. Dona Jura esculacha ele, fala que Mel está puxando ele para baixo e vai até a cozinha falar na casa dela. Na outra cena, Edna atende a porta e é Deusa e Ivete, que entram e manda o Bieri falar logo o que aconteceu. Edna entra na frente e fala que o Bieri está exausto, que não vai falar com ninguém. Ivete tenta argumentar e diz que esteve ao lado dela, Edna, mas Edna fala que ele está sob cuidados médicos agora e depois fala com elas e as coloca para fora.
Depois fala com o Albieri para ele não falar nada, porque pode ser prejudicado amanhã, e que vai estar ao lado dele, e fala que ele deveria ter contado para ela desde o início, mas Albieri fala que teve medo dela o rejeitar, e fala sobre o medo que tem do julgamento dos outros, e que toda criação pode ser julgada de forma ruim. Na outra cena, Dona Jura fala que vai dizer tudo na cara dela e que fez sacrifícios por Xande e que ela não sabe porque já nasceu rica e se ele continuar com ela não vai chegar a lugar nenhum. Mel chora e fala que já parou com isso. A cena vai para Lobato falando que para ele era verdade quando dizia que ia parar e que não tinha noção que era dependente químico. A cena volta para Mel chorando e jurando que parou. Dona Jura fala que essa é a última vez e que não apoia Xande em ficar com ela. Dona Jura sai e Mel chora enquanto Lobato fala que ninguém confiava nele, mas que não sabe se dava motivos de confiança para elas. Depois Xande abraça Mel. Na outra cena, Sidney e Petkovic estão no bar de Dona Jura e falam sobre futebol e a possibilidade de irem para o Vasco. Na boate, Alicinha dança com Miro. Depois Ivete chega e fala para Laurinda que vai avisar ao Roger que ela está ali. A cena vai para Clarice e Roger falando sobre relacionamentos. Roger vê Ivete entrando e vai atrás dela. Na sala, Ivete fala com Roger sobre a viagem dela e pergunta como está tudo ali e elogia Alicinha. Roger diz que promoveram a Alicinha e reclama dos furos que Ivete deu. Ivete fala que não deu nenhum furo, que deixou relatórios sim, e vai chamar a Alicinha. Mas Roger diz que é melhor não. Ivete sai, e na saída ela vê a Alicinha e Miro se beijando. Na outra cena, a Alicinha chega em casa e fala do trabalho, depois diz que esqueceu de assinar a procuração. Escobar fica bravo e fala que precisa acertar com Nando. A Alicinha fica furiosa e briga com ele, falando que tem muita coisa para resolver. Escobar fala que então amanhã ele passa no trabalho dela para pegar a procuração. A Alicinha dá um chilique e entra falando que não aguenta mais. Na outra cena, Ivete fala sobre a Alicinha. Laurinda diz que já sabia que a Alicinha não valia nada. Ivete fala que precisa dar um tempo e relaxar porque a volta dela está muito tumultuada. Na outra cena, Roger elogia Clarice e depois a beija e marcam para se verem amanhã de novo. Depois que Roger sai, Clarice liga para Carol para contar tudo. Carol fica feliz por ela. Depois ela desliga e conversa com Lobato sobre Leônidas. Lobato fica furioso, falando que Leônidas não confia mais nele e deu o caso para o incompetente do Tavinho. A cena vai para depoimentos de dependentes químicos falando que mesmo depois da reabilitação é difícil arrumar um emprego e que eles perdem o respeito de todo mundo. Na outra cena, Lucas chega e fala para Leônidas que não vai permitir que ele perfile o Léo e continua dizendo que esse rapaz não é filho dele. Mas Leônidas fala que é sim, que sentiu isso quando abraçou ele. Lucas diz que, querendo ou não, ele vai impedir essas loucuras. Leônidas sobe e Lucas pensa em Jade. Depois fala com Dalva que é estranho ele não conseguir ficar com ela nunca. A cena vai para Jade pensativa. Na outra cena, Rania fala para a mina que fez comida para Saíde. Elas entram e Radija coloca sal na comida. Depois todos chegam e comem, então Saíde reclama da comida e entra. Na cena seguinte, Sidi Ali fala que Saíde quis provocar demais e acabou reacendendo a chama de Jade por Lucas. Nesse momento, a Min chega falando que Dona Jura desafiou eles para uma partida de futebol. A cena vai para Ligeiro organizando os times dele. Depois, pergunta se pode ser na sexta-feira. Mustafa e Mohamed explicam que sexta-feira é dia santo e eles precisam descansar. Na outra cena, Alicinha chega em casa e Escobar tenta fazer as pazes com ela, mas Alicinha fala que eles não estão bem e precisam de um tempo e que já levou as malas dela para o apartamento. Escobar diz que não acredita que ela vai pensar em terminar com ele e Alicinha sai. Na outra cena, Léo fala que precisa descobrir tudo sobre ele, senão ele não vai sossegar, e conta que tem um monte de foto dele pela casa.
Deusa fala que também viu a foto. Léo conta que Leônidas o abraçou e chamou de filho. Deusa chora e diz que ela também está confusa, mas que ela é mãe dele. Léo fala que ela deveria pedir o exame de DNA para eles. Deusa manda ele pedir e sai. Na sala, ela fala para Dona Mocinha que isso tudo foi uma armação de Albieri. Então, Dona Mocinha conversa com Léo, que conta sobre a mulher que viu no Marrocos. Na cena seguinte, Jade está desesperada para ver Radija e sai com Zoraide. A cena vai para Simone chegando na casa de Deusa e fala com Dona Mocinha sobre a foto de Léo. Dona Mocinha diz que a foto está certa. E nesse momento, Léo entra e Simone fica pasma. E assim termina o capítulo 126 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.